Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro O Céu e o Inferno, o quarto livro da codificação espírita, escrito por Allan Kardec. Hoje começamos o capítulo 7, que vai tratar sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. E o primeiro item que será discutido neste estudo é a carne é fraca. Meu nome é Walter, eu sou trabalhador da Associação Espírita Allan Kardec e também monitor de cursos da nossa casa. Com grande alegria que estou aqui com vocês, atendendo um convite muito gentil da Sandra Chalela, coordenadora deste curso. Espero poder contribuir de forma simples, de forma singela, mas levar as informações importantes que estão neste livro, neste item que vamos abordar nesse estudo de hoje. E se depois alguma dúvida permanecer, então aí vocês coloquem no grupo do WhatsApp que as dúvidas serão esclarecidas. Então, para iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração de agradecimento. Então, convido a todos a fecharem os olhos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre e amigo, e lhe agradecer pela oportunidade de termos este contato com essa doutrina maravilhosa, que tanto nos esclarece e, por nos esclarecer, nos ajuda com um pouco mais de facilidade enfrentar os problemas que a vida terrena nos impõe. Que Jesus e a espiritualidade que coordena todos os cursos da nossa casa possam estar conosco, abrindo a nossa mente, mas, sobretudo, o nosso coração, para que, ao aprender tudo aquilo que será visto, possamos pôr em prática, visando a nossa elevação moral e espiritual, e também de todos aqueles que dividem essa existência conosco. Fique conosco, Jesus, agora, para sempre, que assim seja. Pois bem, o primeiro item deste capítulo 7 vai falar sobre a carne é fraca. Esse é o subtítulo. E aí, todos nós, tenho certeza, que já ouvimos essa expressão. Muitas vezes, nós mesmos, pessoas do nosso círculo de amizade, familiares, companheiros de trabalho, enfim, diante de uma situação difícil, acaba fazendo coisas que às vezes não gostariam de ter feito. E aí usam aquela expressão muito antiga: o espírito é forte, está preparado, mas a carne é fraca. Por isso sucumbi, por isso me entreguei ao vício, por isso me entreguei ao desespero, por isso eu me entrego com facilidade a problemas de ordem emocional, psíquicos e assim por diante, porque a carne é fraca. Na verdade, temos que, diante dessas situações, fazer uma pergunta, com toda a isenção e com toda a sinceridade. Será mesmo que a carne é fraca? Então vejam só, o nosso espírito possui tendências viciosas. Nós trazemos ao longo de muitas e muitas e muitas encarnações vícios de toda ordem. Pode ser que na atual existência, fazendo um exame criterioso,
a gente diga, não, mas eu não tenho nenhum vício, nem eu não jogo, eu não fumo, eu não bebo, eu não sou descontrolado na comida, em outras coisas da vida, eu sou uma pessoa muito comedida, então tenho todas as minhas emoções, os meus pensamentos, tudo sob controle. Na verdade, não é bem assim, né? Porque todas essas tendências viciosas, elas não são inerentes ao nosso corpo físico. Elas pertencem ao nosso espírito. Então, é uma questão moral, não é uma questão física, é uma questão moral. E nós temos que ter a sinceridade, a isenção, a imparcialidade de admitir quando realmente alguma coisa foge do nosso controle. Seja um vício, seja uma emoção, por exemplo, de raiva, de inveja, de ciúme, tantos sentimentos negativos, né, que afloram do nosso espírito. Outras tendências podem parecer que são do organismo, que são do corpo físico. Por exemplo, a cólera, né, a raiva, a preguiça, aquele sujeito que está sempre cansado, desanimado, a sensualidade. Então, alguém poderá dizer, não, mas isso não tem nada a ver com o aspecto moral. Essas tendências viciosas, esses sentimentos, não tem nada a ver com o espírito, é do corpo. Não, não é. Não é do corpo. E nós vamos ver adiante que o nosso corpo físico, sem o espírito, ele não é nada. Inclusive, no livro dos Espíritos tem uma questão, que agora no momento eu não me recordo, mas que diz o que seria o nosso corpo físico sem o espírito. E os espíritos que responderam a Kardec disseram apenas e tão somente um monte de carne. Só isso. Então, tudo provém, tudo emana do nosso espírito. Então, dizer que sucumbiu a isso ou aquilo, a essa ou aquela emoção, a esse ou aquele vício, é uma justificativa, é uma desculpa que muitas vezes nós encontramos para não assumir as nossas responsabilidades. Agora, muitas vezes é assim que a gente se vê, né? O corpo pequeno, mas o nosso espírito muito grande, muito forte. Mas também poderá acontecer o contrário. O nosso espírito, ele ainda não é forte o suficiente. Ele ainda não está evoluído o suficiente. Não tem ainda aquela formação firme de caráter. Então, são nessas condições que a gente acaba sucumbindo. E isso é natural que aconteça, porque afinal nós estamos no início da escala evolutiva. Como diz Emmanuel, entre a animalidade e aquele ser angélico, angelitude, nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Basta ver, quando nós estamos sob pressão, alguma coisa nos acontece, né, que nos pressiona emocionalmente, muitas vezes nós mesmos custamos a reconhecer as nossas emoções. Nos tornamos pessoas agressivas, violentas, descontroladas, né, do ponto de vista psíquico, emocional, e muitas vezes, se não tivermos um freio muito forte, podemos partir até para uma agressão física. Isso demonstra, sem sombra de dúvida, que nós ainda não temos um controle completo, absoluto, nem dos nossos pensamentos, nem das nossas emoções. Então a pergunta é: a carne é fraca, mas como é o seu espírito? Como é o meu espírito, o nosso espírito?
Será que ele já está fazendo algum progresso, alguma evolução? Eu já consigo, com tudo aquilo que eu aprendi na doutrina espírita ou fora dela, na prática do dia a dia, eu já consigo manter os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas ações sob controle? Ou será que eu sou que nem uma biruta de aeroporto? Né? Vocês sabem o que é uma biruta de aeroporto. É aquele instrumento usado para saber aonde está a direção do vento. Então, para onde ele sopra, a biruta vira. Será que nós estamos ainda nessa condição tão pequena de não ter controle sobre nós mesmos? Então, essa é uma pergunta que nós devemos fazer com frequência. Ora, se a carne é fraca, digamos, né? Mas e o nosso espírito? Ele é forte ou ele também é fraco? Ele precisa continuar, acelerar com bastante firmeza, com bastante disciplina, esse senso moral, esse autocontrole? É essa questão que nós precisamos constantemente nos fazer observar o que vai pela nossa mente, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas atitudes. Pois bem, meus amigos, então, de novo aquela perguntinha. Nós encerramos o slide anterior e começamos com ela novamente. Será mesmo que a carne é fraca? Ou fraco será o nosso espírito? Porque quem pensa é o espírito. O ser pensante, o ser inteligente é o nosso espírito, não é o nosso corpo. O nosso corpo é dirigido, é direcionado pelo nosso espírito. E sabemos que temos o perispírito, que é aquela energia, aquele corpo sutil que faz a ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. Mas quem dá o comando, quem manda, quem comanda é o nosso espírito. Portanto, se a ação do espírito ele influencia, ele influi no nosso cérebro, com toda certeza ele vai influir, ele vai influenciar sobre outras partes do nosso organismo. Assim sendo, o espírito, ele é o artífice do seu próprio corpo físico. É o espírito que modela o corpo físico que ele vai utilizar numa jornada física, numa existência material, apropriando esse corpo físico às suas necessidades e às manifestações de suas tendências. Então, veja só, vamos reencarnar, o nosso espírito, em função das provas que ele se propõe a passar, que ele acha importante, então ele vai modelar um corpo físico. Isso primeiro é modelado no perispírito, que é o modelo organizador biológico, e o perispírito vai modelar o corpo físico, mas tudo sob a coordenação, sob a inteligência do nosso espírito. Então, ele vai colocar nesse corpo físico tudo o que ele precisa. Então, se ele precisa melhorar em algumas coisas, por exemplo, digamos que esse espírito, numa encarnação passada, ele abusou da bebida. Então, para que não repita, né, nesta nova oportunidade que ele terá na carne, o normal é que ele modele para o corpo físico um órgão, poderá ser o fígado ou poderá ser um outro órgão, bastante sensível à bebida alcoólica. Porque se ele não fizer isso, com essa tendência viciosa que o espírito dele tem, é capaz dele chegar na carne e repetir o mesmo vício, ter os mesmos problemas. Então, o espírito, lógico que isso
com o auxílio, com a colaboração direta dos nossos benfeitores espirituais, porque nós não somos tão evoluídos assim para definir tudo. Então, nós temos uma ajuda muito, muito grande desses espíritos superiores, que vão nos ajudar na definição, na formação desse corpo, para que ele possa atender ao gênero de provas que nós queremos suportar. Então, o espírito, com o passar do tempo, ele vai aperfeiçoando o seu corpo físico, à medida que suas faculdades se desenvolvem. As diversas aptidões do ser, do espírito, se deve a ele, ao espírito, e não ao corpo físico. Então, quanto mais o nosso espírito evolui, o nosso corpo físico também vai evoluindo para poder atender à programação desse ser pensante, que é o nosso espírito. Então, aqui um exemplo que está, inclusive, no livro. Uma pessoa sensível, ela verte lágrimas, né? Ela chora em abundância. Digamos, um espírito bastante sensível, que se emociona com grande facilidade. É um espírito que tem uma sensibilidade à flor da pele. Então, não é pelo fato de o corpo físico ter muitas lágrimas, vamos dizer assim, ter muita água, todos nós temos a maior parte do nosso corpo físico, a constituição, 70% é de água, né? Não é porque o nosso corpo tem muita água que a gente chora muito, ou o nosso corpo tem pouca água, a gente chora pouco. Não, não é uma questão física, não é um problema do físico, é do espírito. O espírito é muito sensível, ele se emociona com facilidade. Então, qualquer coisa, ele se põe a chorar. E às vezes chora, né, copiosamente, às vezes até sem controle. Outro exemplo, uma pessoa é colérica, aquela pessoa raivosa, né? Está sempre brava, nervosa, com raiva. Ela é assim, ela é colérica porque o seu espírito é assim. E não porque no seu corpo físico, como diriam os antigos, existe muita bilis. É um corpo bilioso. Então, aquele corpo tem muita bilis, ele é bilioso, então aquela pessoa vai ser extremamente agressiva, nervosa, sempre com raiva, grosseira, agressiva. Não, de jeito nenhum. É uma característica do seu espírito que vai refletir nas suas atitudes, no seu comportamento, né? E o órgão de manifestação, o que é? É o corpo físico. Então, você vê aquela pessoa nervosa, alterada, né? Ninguém vai dizer assim, em sã consciência, tem um mínimo de entendimento. Nossa, olha que corpo raivoso. Não é o corpo. O corpo, ele só corresponde, ele atende, né, aos impulsos do espírito. Isso precisa ficar muito claro, né? É o nosso espírito que comanda tudo. Então, continuando. A ação do espírito sobre o físico, sobre o corpo físico, é de tal forma evidente, clara, que vemos frequentemente graves desordens orgânicas se produzirem por efeito de violentas comoções morais. E aqui está a raiva, o ciúme, a inveja e outras. Quantas notícias nós já não tivemos, né? Vimos na televisão, na mídia, de modo geral, aquela pessoa que comete um assassinato, um crime passional, né? Por ciúmes. Então, viu lá o companheiro, a companheira com uma outra pessoa, não aguentou, não tem sob controle as suas emoções, então elas entram num turbilhão imenso, uma desordem terrível. Lógico que essa desordem ela vai passar para o corpo físico, altera
altera a pressão arterial, o batimento cardíaco, muitas vezes a boca seca, porque aquela comoção, aquele sentimento, ele é tão desorganizado e tão forte que ele gera problemas para o corpo físico. E por que isso acontece? Porque a pessoa ela está sob uma violenta comoção moral e ela não tem autocontrole. Aquilo que ela viu, aquilo que ela presenciou é tão forte para ela que ela não consegue se controlar. Então ela perde a cabeça, como se diz, né? Em casos extremos, mata a outra pessoa, né? Brigas de trânsito. Meu Deus do céu, quantas brigas de trânsito por descontrole. Às vezes uma coisa pequena, nem aconteceu um acidente, mas uma fechada, né, um gesto obsceno que um motorista fez, já é motivo suficiente para que aquelas pessoas, né, já entrem num processo de total desorganização emocional, perdem a razão, perdem o controle de si mesmos, né? E aí agem como se fosse uma biruta de aeroporto, né? Se aquele movimento totalmente sem controle. Então é isso que a gente precisa ficar atento. O nosso espírito, se tem essa tendência de pensamentos estranhos, de temperamento, de sentimentos, essas emoções fora de controle, a gente precisa atuar firmemente. É também isso que vai fazer o nosso espírito evoluir. Então, o temperamento é determinado, em grande parte, pela natureza do espírito. Lógico que pode acontecer, às vezes, um fator externo que pode desencadear alguma reação do espírito. Por exemplo, você está num lugar, de repente, naquele prédio que você se encontra, acontece alguma coisa trágica, um incêndio, alguma coisa. O que está externamente acontecendo também vai influenciar no nosso espírito, porque as sensações, elas são do corpo para o espírito e do espírito para o corpo. A gente sabe disso. A correia de transmissão é o perispírito, mas é um caminho de mão dupla. O corpo manda as suas sensações para o espírito, que toma providências. Então, se eu estou próximo a um incêndio, está acontecendo alguma coisa, imediatamente o meu espírito, que é o ser pensando, vai dizer: corra, fuja, se proteja, faça alguma coisa, né? O ser pensante. Então veja que esse vai e vem de emoções, né? de sensações, acontece do espírito para o corpo, do corpo para o espírito. Então, como diz aqui, né? Devido a uma causa externa acidental, como temperatura, clima, né? Às vezes você vive numa família de pessoas viciadas, por exemplo, no jogo, na bebida, aquilo pode, né, de certa forma, te afetar, querer te induzir, né, a fazer igual? Pode, é um fator, é algo externo, né, mas que a gente tem que ter o domínio para dizer não, né? Apesar de toda essa pressão, de toda essa situação externa, eu consigo me controlar. Então, aqui na figurinha a gente tem aí no desenho uma pessoa extremamente nervosa, raivosa, biliosa, como diriam os antigos, né? Que por qualquer coisa já faz aquele escarcéu, sobe na mesa, briga, xinga, berra, muitas vezes parte até para violência física. Então, diante do que nós vimos até o momento, a gente poderia dizer, resumir dessa forma, que desculpar-se dos próprios defeitos com a justificativa de que a carne é fraca é o mesmo que tentar escapar das responsabilidades que nos cabe. A carne só é fraca quando o espírito também é fraco. A carne, olha que interessante esse trecho. A carne que não tem pensamento e nem vontade, jamais poderá, deverá prevalecer
sobre o espírito. E por quê? Porque o espírito é o ser pensante, é o ser inteligente, dotado de vontade. É o espírito que dará à carne, ao corpo físico, as qualidades ou os defeitos correspondentes aos nossos instintos, e não o contrário. Tenho certeza que isso vai ficar muito claro para todos nós, né? E a leitura do livro é fundamental, porque aqui a gente faz um resumo, a gente pega as partes principais, mas o livro é rico em detalhes e nada como a nossa leitura, a nossa interpretação. Então esse estudo, ele auxilia, ele ajuda, é como se desse uma mastigada, mas na verdade é importantíssimo, é fundamental que vocês façam a leitura. Olha só, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. No último item, o que fecha o capítulo, item 10, está escrito assim: o corpo não dá mais cólera àquele que não a tem, assim como não dá também outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes, eles são próprios do espírito. Então não adianta a gente, mas olha, eu não resisto, eu vou lá na doceria, eu vou ali em tal lugar e eu vejo aqueles doces, né? Eu vou em tal lugar, eu vejo tal coisa, eu não consigo me controlar, então eu como. Depois eu chego em casa, eu passo tão mal, eu tenho que tomar esse remédio, eu tenho que tomar aquilo, eu não consigo dormir de tanto que eu comi. Olha, meu amigo, cada um de nós sabe o seu limite. A própria natureza, a própria lei de Deus nos estabelece os limites. E nós temos a obrigação de conhecer até onde nós podemos ir ou não. Então, se eu sei que uma taça de vinho para mim é o suficiente, a partir da segunda, terceira eu vou passar mal, eu vou perder o juízo, corro até o risco de fazer bobagem, dar vexame, baixaria. Ora, eu tenho a obrigação de me controlar, de me policiar e me controlar e dizer, não, é uma taça só e pronto. Se eu tenho diabetes, tenho problema com açúcar, como que eu entro numa doceria e como 4, 5, 6, 10 doces? Quando muito, um. E, se possível, ainda divido com alguém, né? Então, não dá mais para a gente usar essa desculpa como muleta, né? E dizer assim, eu não consigo, né? Não consegue porque você não está tendo a disciplina, a força, o empenho, a determinação necessária para controlar os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações. Muito bem, meus amigos, nós estamos caminhando já para o fim do nosso estudo de hoje e eu espero que tenha ficado bastante claro, né? É um assunto que não é complexo, a gente já sabe disso através da leitura dos livros espíritas, das palestras que a gente ouve na nossa casa ou, né, no YouTube, enfim, nos livros, a gente já sabe que o espírito é o ser inteligente, é o ser pensante e tudo, né, tem que estar sob o seu domínio e não o corpo controlando o espírito. Se assim acontecer, é porque algo muito grave está errado. Seguindo na parte que ainda me coube, falar um pouquinho sobre as fontes da doutrina espírita, sobre as penas futuras. A doutrina espírita, ela tem um tripé. Ela é filosofia, ela é religião e ela é ciência. E por que ela é ciência? Porque Kardec partiu de observações. Observações que ele fez com aqueles médiuns que trabalhavam com ele, mas médiuns
espalhados mundo afora. Foi um trabalho muito grande, muito sério, um trabalho hercúleo, vamos dizer assim. Mas Kardec fazia questão, né, de levar isso muito a sério, colocando o lado científico, para que a doutrina não pudesse ser contestada, desmontada. Então, ela tinha que ter também esse caráter científico. Então, a doutrina espírita, no tocante às penas futuras, ela não baseia-se em teorias pré-concebidas. Ela se apoiou nas observações. E é isso que lhe conferiu, que lhe dá até hoje toda a autoridade. Ninguém imaginou que as almas após a morte, após o desencarne, devessem estar nessa ou naquela situação. Não é uma teoria, não é um achismo, deve estar assim, deve estar assado. Foram os próprios seres desencarnados, irmãos nossos, que deixaram o plano físico, que vieram nos iniciar, nos dar as informações necessárias sobre os mistérios da vida futura. Eles descreveram minuciosamente a situação que eles se encontravam, feliz ou infeliz, as impressões que sofreram e as transformações também que sofreram, porque passaram em função da morte do corpo. Então, tudo foi cientificamente feito para que tivesse credibilidade, tivesse força, não fosse contestado, né? E até hoje, para quem trabalha na parte mediúnica, no trabalho mediúnico, seja médium, seja esclarecedor, sabe disso. Os nossos irmãos mantêm esse contato nos trabalhos mediúnicos e nos contam da situação em que se encontram, o erro, né, a mágoa que eles carregaram, a tristeza, o que eles fizeram em função do ódio, da inveja, do ciúme. Muitos se arrependem profundamente, procuram desesperadamente o perdão de Deus para que possam sair daquela situação difícil, lamentável. Então, naquela época, eles já trouxeram essas informações para Allan Kardec, não foi um, nem dois, nem três, foram muitos espíritos em várias partes do mundo trouxeram essas informações, essas observações, para que Kardec pudesse codificar a doutrina, inclusive escrever esse livro Céu e Inferno, que na verdade relata isso, né? A condição que os espíritos se encontram no plano espiritual quando desencarnam, né? É um prosseguimento daquilo que viveu na matéria. Ninguém, por desencarnar, passa a habitar o paraíso ou o inferno. Ele vai habitar conforme aquilo que vivenciou, aquilo que experienciou, aquilo que de fato é como espírito, com as suas qualidades e os seus defeitos. Então, essa fonte da doutrina espírita sobre as penas futuras não são teorias, não são ideias pré-concebidas, são depoimentos vivos, contundentes, importantes dos nossos irmãos que estão no plano espiritual, estavam na época de Kardec. Finalizando, então, o nosso estudo de hoje, complementando apenas aqui um texto, não se trata da revelação de um único espírito. Ao contrário, trata-se de inumeráveis exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde o mais simples até, vamos dizer assim, aquele que ocupava uma grande posição, desde aquele que, podemos dizer assim, para o padrão médio do mundo de provas e expiações era um bom espírito, até aquele espírito extremamente perverso. E Kardec fez isso com a ajuda de numerosos intermediários, né, médiuns espalhados mundo afora. Como eu disse, para que tivesse credibilidade, para que a doutrina espírita tivesse muita credibilidade e não fosse contestada. Então, meus amigos, eu espero
ter contribuído minimamente, como disse no início, com o esclarecimento desse trecho que me coube fazer o estudo. Eventuais dúvidas, comentários, então depois, quando a Sandra abrir no grupo com essa finalidade, então ali vocês coloquem que ou eu ou alguma outra pessoa do grupo, a Sandra, que é coordenadora, ou outros monitores, farão o esclarecimento. Eu agradeço profundamente a atenção de todos vocês, desejo a todos uma boa sorte nesse estudo e que possamos aprender bastante com as informações que nós recebemos do mundo espiritual, porque afinal de contas, esse também é o nosso futuro. Um dia nós vamos desencarnar e estaremos do lado de lá. Tomara a Deus que estejamos numa condição muito boa, né? Não de sofrimento, de agruras, mas numa condição melhor. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.